Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país. Yeah! Nome grande. Então, capítulo 2, estupro de animais, retalhamento de mulheres. Estamos aqui lendo A Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams, para falar de veganismo e feminismo e a relação entre os dois movimentos. E eu acho legal começar falando do histórico da Carol J. Adams, que ela fala, antes de ser vegana, eu era feminista. E ela tem uma coisa muito legal que ela fez logo no começo do ativismo dela dentro do movimento feminista, que foi, ela e o parceiro dela na época recebiam em casa vítimas de violência doméstica. Foi aí que ela começou a ter contato e perceber as primeiras relações entre o feminismo e o veganismo. A gente entrou agora então no segundo capítulo do livro, mas nosso terceiro episódio. Esse nome já super pesado, né? Estupro de animais, retalhamento de mulheres. Mas ela vai falar basicamente de um termo que ela chama de referente ausente. Bom, a gente vai falar o que a gente pensa também um pouco sobre esse termo, né? Da gente falar em estupro de animais e o que é esse retalhamento de mulheres. Tem uma frase que a gente separou aqui, que é: ele apalpou meus seios como se estivesse fazendo uma bola de carne. Aqui tem uma citação que é Mary Gordon Payments. Essa frase é bem simbólica do que a gente vai falar nesse capítulo, que é essa relação da linguagem, dessa comparação aos corpos femininos com a relação dos animais e da carne, principalmente. Quem nunca ouviu aquela comparação do homem falar que vai sair pra caçar, ou que a mina é um pedaço de carne, coisas desse tipo. Então essas metáforas, essas analogias, ela vai explicar e vai falar um pouquinho nesse capítulo. E ela começa esse capítulo dando um exemplo de uma propaganda de carne, assim, que eu quando li fiquei chocada. Uma propaganda de carne real, numa revista tipo Playboy, antiga, onde tem um ser, um animal, totalmente em posição sensual, sensualizando o espectador, com a mão na região genital, simulando uma masturbação. E você vê a descrição da propaganda, você fala, certamente é uma mulher, mas na verdade era uma porca. E aí você fala o que a pessoa está vendendo, né? É a carne ou é a mulher? E isso é basicamente o resumo inteiro do livro de o que é referente ausente. Esse trecho desse comercial me lembrou o episódio de Black Mirror. Se você não viu, não veja. Recomendo? Não, Black Mirror pode ver, mas esse episódio que eu não sei... É o primeiro da primeira temporada. É o primeiro da primeira temporada. Então provavelmente você, se você viu Black Mirror, você viu esse episódio. Eu queria muito ter pulado, não tava preparada, ninguém me falou antes, eu vi no susto. Você já era vegana? Já. Eu acho que eu não era vegana quando assisti esse Já, e episódio. nossa, me fez tão mal, não sei porque que eu parei no meio. Então, pra quem não assistiu, é basicamente o episódio A Princesa é sequestrada, é isso? Eu acho que é isso. Os sequestradores mandam uma carta pro primeiro-ministro dizendo que ele tem a opção de salvar ela. A condição pra isso seria ele fazer sexo com uma porca, filmar isso e isso passar em rede nacional. E aí sim, eles não matariam. Caso contrário, a princesa seria morta. Então, o episódio é todo esse dilema dessa questão se o cara vai fazer isso ou não. Me lembrou muito isso, porque, obviamente, como uma série não vegana e especista, o dilema ficou entre a coisa do cara, né? Tipo, como ele vai fazer isso em questão de higiene, nojo, humilhação, ou ele vai deixar a princesa morrer? Mas era um dilema com as questões dele, né? De vulnerabilidade própria dele, de doenças, né? Dele. Em nenhum momento ninguém pensou na porca. Tá ali. A porca tá ali, foda-se, ela é nojenta, ela tá lá. Então a minha preocupação é, eu vou fazer isso, eu vou me humilhar, ou me expor, ou correr o risco de pegar uma doença, ou não sei, ou eu vou deixar. Então é triste, é tenso, e é basicamente essas piadas que a gente ouve de homens quando falam que perderam a virgindade com cabritas e tudo mais. Essa relação de sexualizar animais e animalizar as mulheres. Sim. Isso é referente ausente, né? É isso que ela coloca. É algo que tá lá, mas que ele é disfarçado, ele é usado como metáfora, ou ele é disfarçado pela linguagem, na verdade, pra você não perceber aquilo que você tá fazendo, né? Basicamente isso. Então é uma forma de mascarar. Porque isso que a gente tá falando, tanto o episódio Black Mirror, tanto essa coisa dos homens que literalmente comem. Literalmente não, né? Que aí não é literal mesmo. Mas que, enfim, fazem sexo com cabritas e tudo mais. Aí já é o extremo, seria o nada ausente. Nada ausente, é o exposto total. Mais que isso, não é no geral, né? No geral a gente condenaria isso, mas a linguagem tá aí pra esconder o por trás, né? A linguagem mascara o que na real a gente acaba fazendo com as mulheres e com os animais. Look in the mirror. Do you recognize yourself?
Esse tema é bem extenso e ela começa falando sobre o referente ausente com relação primeiro aos animais, né? Depois ela parte para as mulheres. Eu nunca tinha ouvido esse termo, foi muito interessante ler sobre isso e eu tive que ler mais de uma vez para entender, assim, o que realmente ela estava querendo dizer com isso. Mas basicamente você desassociar o produto final de um animal com vida. Então você tem uma vaca, ou um porco, ou uma galinha, ou um peixe, que é um animal com vida, com sentimentos talvez não iguais aos nossos, mas que tem sentimentos, que tem família que tem filhos, com uma funçãozinha ali, né? Uma funçãozinha social e ambiental muito importante, e você torna eles em carne, em pele, em roupas, né? Sapatos. Você deixa de chamar aquele animal de animal que ele é, pra chamar de carne, e isso distancia. Isso que, na real, acho que a ideia do referente ausente é o que faz a maioria das pessoas comer carne sem nem ter pensado sobre. A gente já comentou isso até no primeiro episódio. Eu e a Babi éramos daquela que não comia carne, mas não gostava. Isso. E acho que tem muitas pessoas vão se identificar que fazem isso. Não gostava de associar aquilo ao animal vivo. A maioria das pessoas faz isso. Geralmente, a gente é um ser com empatia. A gente gosta de bicho vivo, né? A gente vê... Nossa, os vídeos que mais bombam na internet são animaizinhos fazendo coisinhas fofinhas. Eles fazem. É importante pra gente conseguir... Importante, né? No ideal carnista. Pra gente conseguir comer aquilo, a gente tem que desassociar que aquilo um dia foi aquele animal fofinho do porquinho que sai correndo, balança a bundinha assim. A gente tenta ir na coisa do fofinho, mas não só o fofinho. O peixe ali, ele tem uma função no fundo do mar e tem a sua organização social ali, tem um porquê, tá lá, comeu, igual basicamente qualquer ser vivo, né? Ele nasceu, comeu, desenvolveu, tá ali, e aí esquece tudo isso e tá lá no seu prato, em outro formato, morto e com outro nome. Então aquilo já facilita a sua vida pra você não ir voltar lá e lembrar no que aquilo foi com vida. Esse é o referente ausente. E é engraçado, né, que eu acho que eu comentei mesmo, como você já falou no primeiro episódio, de que quando eu virei vegana, muita gente me pergunta, tipo, mas você nem gostava de bicho? Realmente, eu nunca fui muito próxima de animal, assim, né? Nunca fui criada perto de muito animal. Então eu nunca tive um amor muito grande por bichinhos, como a maioria das crianças tem, né? Eu tinha até meio medo, assim. Mas isso não tira essa associação. Quando você percebe essa associação, pra mim foi muito difícil, sabe? De tirar isso, de saber que aquele animal ali que tava no meu prato um dia teve vida e que eu era responsável por ele estar ali agora. Eu acho muito legal quem consegue fazer associação por compaixão no sentido de gostar muito mesmo do bichinho vivo. Tipo, igual eu sempre fui louca por bicho. Diferente da Babi, eu era daquelas que agarrava bicho na rua. Eu acho um caminho talvez mais fácil, mais óbvio, do tipo, poxa, eu gosto tanto de abraçar o bichinho vivo, por que eu vou matar o bicho pra comer? É uma associação talvez um pouco mais direta. Mas também ela não é a única. Eu acho que ir pelo caminho de pensar, não preciso dele aqui abraçado perto de mim, não preciso gostar dele, mas assim, eles estão aqui por um propósito próprio. E não sou eu que vou interferir nisso, sabe? Obviamente os bichos morrem, nascem, se matam, um come o outro. Quando a gente quer justificar que isso é natureza, claro, mas não sou eu que vou quebrar todo o esquema e matar um bicho pra comer, porque eu não tô inserida nesse contexto. E você tem a opção de escolha, né? E eu tenho a opção, exatamente. Então não preciso fazer parte disso. Quando você faz essa ligação que deixa o bicho viver e não interfere, e isso vale pra tudo, assim, quando a gente começa um questionamento só de comer, mas não interfere em nada na vida dos bichos, entendeu? Ter um bicho, acho que qualquer dia a gente pode falar sobre isso, que eu gosto muito, que muita gente questiona. Ter um bicho doméstico, ter um bicho em casa, também não é legal. Obviamente que a gente fez com cachorro e com gato, a gente tirou eles da função natural deles. Então a gente tem que mais que tutelar e ter eles perto da gente, ter casa telada e andar na coleira. Muita gente questiona, mas você não fala que os bichos têm que ser livres, você tem um cachorro dentro de casa? Exato, mas eu tenho um cachorro porque ele precisa e porque eu adotei, né? Então o veganismo ele é contra domesticação e venda e compra e tudo mais. Então qualquer outro animal, eu queria ter um porquinho em casa, um mini pig. Não vai ficar querendo. Não legal, assim. Então os bichos, não só na questão da violência de matar pra comer, mas assim, deixa os bichos nas funções deles, deixa cada um na sua, não vai ter bicho pra te agradar ou pra sua companhia, ter cavalo pra montar, ter passarinho pra cantar pra você. Não, para de ser egoísta, os bichos estão aí pelos seus próprios propósitos e o que a gente tem que fazer é amparar aqueles que precisam, sabe? Já que a gente ferrou com a vida deles, santuários, bichos que precisam, que perderam a função na natureza, aí sim a gente ajuda. Tirando isso, deixa os bichos. Tem uma frase nesse
esse capítulo que, quando eu li várias vezes e falei, caramba, é isso. Tipo, porque o consumo de carne é o meio mais frequente pelo qual interagimos com os animais. A maioria das pessoas não convive com animais no dia a dia. Se você não mora na roça, não tem um diabo numa fazenda, não, né? Alguém na sua família não tem uma fazenda, você tá lá todo dia com os animais, você não convive. A sua interação com o animal é sempre no prato. É no prato, exato. Que triste. E é triste. Podia viver tão melhor com amigos. É triste quando você para pra pensar, gente, esses próximos capítulos são meio tristes. Pra falar, tá abaixando o clima aqui. O negócio é pesado, mas é importante a gente saber que tá tudo errado mesmo, até pra gente ter força pra tentar mudar alguma coisa. Então, segura a onda aí que é pesado. E aí vem mais uma vez a linguagem, que já falou no episódio anterior, né? Principalmente a gente falou muito de xingamentos, mas o quanto que a gente muda o nome, você já citou isso, do que a gente come pra poder ingerir isso, né? Então nuggets, filé, não sei o que a gente não fala, né? Que é um pedaço do bicho morto, né? A gente não fala, me dá um pedacinho aí do tecido musculado. A gente tenta não falar. Então, até nos termos, pra criança principalmente, né? No momento de enganar ali a criança, é carninha, tudo no diminutivo e corta em pedacinho, tudo disfarçadinho, um formatinho legal, bonito, misturado, que é pra a gente não lembrar daquele animal vivo. E muitas vezes tem esses vídeos fofos de internet das crianças descobrindo que o que elas estão comendo é um animal, que é maravilhoso, quer dizer, triste, maravilhoso, a inocência da criança. Aí que tá o choque de como a gente é enganado. Então, pra criança é muito chocante quando ela descobre que aquilo que ela tá comendo é o bichinho que ela viu vivo, ou viu no vídeo, ou viu pessoalmente, criança que teve oportunidade de conviver. Isso é a prova de que o nosso natural é proteger, né? É proteger, é não achar legal a gente comer. Mas aí a gente vai levando, é nisso. Tirando essas crianças gênias que já recusam daí desde sempre, a gente acaba levando. Pô, é seu pai e sua mãe que tá falando pra você comer. Come. Então é seguro, né? É seguro, faz bem. Não, o bichinho não sofreu, se você questionar. Eu não lembro nem de ter questionado. Acho que eu só não gostava muito, mas eu não lembro desse momento de ter pensado que era um bicho vivo e tal. Eu acho que eu fiz essa associação muito cedo, mas ao mesmo tempo eu me privava de pensar nisso. Eu sempre bloqueei esse pensamento também. Você nunca vai falar pra uma criança que ele vai comer um filhote de vaca. E nem a Peppa Pig. Nem a Peppa Pig. Você vai falar que ele tá comendo um pedaço de carne. Uma carninha, porque faz bem, vai te deixar forte, vai fazer crescer. E aí você vai ali criando, você vai confiando, você vai deixando, quando você vê, você virou o cara que fala bem com a vida. Exatamente. Não passa de que você virou esse cara. Então, usar também, pegar de exemplo essa força, esse questionamento dessas crianças, né? A gente parou de questionar como as crianças questionam. De onde veio? Fazer o mesmo exercício que as crianças fazem naturalmente. De onde veio? O que é isso? Eu não quero isso, eu não preciso disso. Tem um dos vídeos que mas quem vai comer todo o resto? Quero tudo menos todo o bicho. Todo o resto menos o bicho. E vamos evoluir o pensamento pra não querer bicho, não querer secreção de bicho, porque depois você vai entender que tá tudo junto. Esse primeiro sentimento, que é o primeiro que vem, que é de negar a carninha, porque a carninha é exatamente o corpo do bicho morto, esse já é o primeiro sentimento de alerta, assim, de que, entendi, o referente não é mais ausente, voltei a ligar uma coisa com a outra, associei aquele, então não quero. Isso é muito legal quando a gente perde essa venda mesmo que tem nos nossos olhos, pra não enxergar todo esse trabalho pra gente não lembrar do bicho. Uma é na linguagem, outra é no formato, e outro, ela fala que a própria carne já é um referente ausente, né? Pelo que ela é, por ser já um pedaço morto, uma parte. Dificilmente, ela fala desse negócio do formato, né? Que dificilmente você vai comer o bicho inteiro. São poucas as culturas que preparam os animais de forma completa, né? Você vai pegar absolutamente tudo daquele animal e aproveitar o máximo possível. Não, você vai comer pedaços do animal, você vai retalhar o animal pra poder consumir, porque senão ninguém consegue consumir, né? É muito difícil, gente. Quantas pessoas aí, quais de vocês que conseguem ver uma porca em cima da mesa com a maçã na boca e comer? Ou que conseguem ver o animal vivo e falar, não, eu mato pra comer. As pessoas mais velhas, elas têm essa lembrança, várias vão ter essas histórias, né? Tinha uma porca lá na casa da minha avó e a gente deu nome pra ela. E aí, um belo dia, foi servir, as crianças ficaram sabendo que era a tal da, sei lá, Zezinha. Foi um horror. Por quê? A partir do momento que você vai dar um nome pra aquele animal, então você já tem uma relação com ele, né? Você tirou coisa pra dar um sentido pra aquele bicho. Não tem nome, tem convivência, tem carinho. Quem
convive com bicho sabe como que... E, porco, vai tudo igual. É tudo cachorro. Depois a gente vai falar mais pra frente também, até os bichos que não são, né? Porque a gente tem a tendência também de se aproximar daqueles que parecem mais com cachorros. Eu acho que é a associação mais fácil, que são esses grandes mamíferos, assim. Mas até o peixe, cara, até um bicho menorzinho que tem o sentido dele tá ali, ele tá lá cumprindo a funçãozinha dele. Ele vai reagir ao seu estímulo, né? Ele não vai ficar completamente apático. Exato. O bicho foge, o bicho se curva, o bicho tem medo, ou o bicho recebe carinho. Não é uma coisa. E aí, quando a gente leva pro prato, vira coisa. E aí ela fala, depois de citar o referente ausente dos animais, ela fala do referente ausente na relação das mulheres. E assim como os animais, que são seres que possuem vida, eles se tornam ausentes quando a gente coloca eles no nosso prato ou usa a pele, a mulher, ela se torna ausente quando você diminui ela a um objeto sexual ou a um pedaço de carne, que é a comparação mais recorrente. Eu acho que é muito essa coisa do como os nossos corpos não são nossos, assim, agora nós falando em relação à mulher. Essa coisa da mulher ir pra rua e ser donar meu corpo, minhas regras, então eu vou usar a roupa que eu quero, shorts e tudo mais, a gente sabe o quanto a gente ainda, 2018, enfrenta dessa coisa de, se você tá indo pra rua com essa roupa, você tem que assumir as consequências, entendeu? É a sua bunda, é a sua coxa, é o seu peito, então esse é o retalhamento também, né, que a gente fala. São dividir a mulher em partes. As nossas partes, os nossos pedaços que estão ali. Se tá ali na rua, se tá ali exposto, obviamente é pra apreciação do homem. Óbvio que são dois contextos bem separados, são duas coisas completamente diferentes, mas que a Carol traz o porquê dessa semelhança. Por que será? Quem que faz essa comparação e quem que retalha o nosso corpo e o dos bichos, assim? É a dominância masculina, é a ideia de que o masculino que reina, porque a gente é apenas fonte de reprodução. Essa é a verdade, na visão dos dois. Essa é a ligação maior. A gente é fonte de reprodução e a dominância deles é a forma de controlar como que a gente vai se comportar, tanto os animais fêmeas quanto as mulheres. Essa coisa de domesticar, esse termo vale tanto para animais quanto para as mulheres. Então, nesse pensamento machista, patriarcal, o que eles querem é que a gente seja boazinho. Tanto o animal que não reaja à sua morte para ser consumido, e tanto a mulher que não reaja a uma investida ou no caso de já ser um casal, a uma dominância, tipo, fica aqui em casa, me obedece, faça minha comida, essa coisa de domesticar mesmo. Então, o melhor para eles é que a gente fique quietinha e dentro de casa, e pro animal muito parecido. Então, tem muita relação. De novo, não estamos falando que é a mesma coisa, mas só pra gente entender os pontos em que as coisas se interligam. Nem ela coloca como a mesma coisa, ela defende o contrário, mas qual é o ponto de interseccionalidade aí? E por quê, né? Não é coincidência. Não, exatamente. Não é coincidência essas semelhanças dos dois tipos de opressão e de violência. E até o ato, na verdade, não é só o retalhamento do corpo feminino e dos animais, mas o ato também, como que a gente se refere à mulher. Tipo, o cara vai sair pra caçar, ou fulano comeu fulana. Como assim comeu, sabe? Que tipo de expressão é essa? Como é que você diz que uma pessoa comeu a outra, sendo que o canibalismo é completamente errado, né? Não aceito na nossa sociedade. Então, como é que você fala que alguma pessoa comeu a outra? Isso não faz sentido. Que ato é esse? Comer, sabe? Porque tá associando ao animal. Porque tá associando ao animal. E o animal você come. E o animal você come. E se você tratar a mulher como um animal, eu sempre me questiono isso quando alguém faz alguma comparação. Ah, mas fulano tratou fulana parecendo um bicho, que nem um animal. Gente, mas qual nem a forma? Animal. Gente, qual a forma que estamos tratando os animais, né? Eu acho que tá partindo do princípio errado aí. Não é que tá errado só o cara tratar a mulher como um animal, mas tá errado a forma como a gente trata o animal, né? Tá considerando a mulher um animal e ele já trata o animal errado. Tudo errado. Tudo errado. Dá pra ver muito claro isso quando você entra pra indústria pornográfica, que aí é um outro mundo de violência. Dá um podcast inteiro só sobre isso. É uma discussão enorme. Os objetos que são usados pra mostrar a submissão, na maioria das vezes, a submissão feminina ao masculino, são os mesmos que são usados com os animais. Então, é corrente, chicote, coleira, laço, espeto. Até mulher no espeto dá pra achar na internet, gente. Como que faz essa comparação, sabe? Em que ponto da história a gente começou a comparar as mulheres com animais, né?
achar que elas podem ser tratadas da mesma forma os animais e por que a gente traz os animais assim. Exato, nem uma coisa nem outra. O que eu acho importante a gente, como um podcast feminista e vegano, é levantar essa questão, porque as feministas vão até o ponto de por que tratar as mulheres assim como animais? E aí a gente vem com esse novo ponto, mas os animais também não merecem ser tratados assim. Então pra que recusar a violência, mas legitimando pra outro, entendeu? Então eu quero livrar as mulheres dessa violência, mas jogar pros animais, tudo bem. Que tal se a gente recriminasse qualquer violência, entendeu? Dá pra fazer isso. Eu não tô falando que animais não merecem, mas mulheres merecem. Que tal a gente expandir e dizer que nenhuma violência é aceita? Eu acho que é por aí, assim, se pensar. Na verdade é porque esse maior referente ausente dessa história toda é que nós não somos animais. Ah, sim. A gente não se vê, a gente não se vê como animal. E a gente não acha que a gente merece ser tratado como animal, sendo que o jeito que a gente trata os animais já tá errado desde o começo e a gente se exclui desse formato, né? Nós somos animais também. De cão ou qualquer termo do tipo. Exatamente. Né? Tratado pior que bicho. A gente usa muito isso. Tem muita ofensa quando a gente vai falar. A gente tava até comparando essa coisa, a gente ia voltar a falar a questão do termo estupro. Quando a gente fala em holocausto animal, escravidão, que é o que os animais vivem e tal, essas comparações do que a gente tá fazendo hoje com os animais e com que alguns seres humanos já viveram ou ainda vivem, isso ainda gera muita polêmica e muitas questões, assim. E eu entendo porque são contextos históricos bem tristes da nossa humanidade, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comparação. Mas em que momento a gente deixou de perceber que a gente também é um animal, sabe? Óbvio que a gente tem outras responsabilidades, porque a gente que causou tudo isso, toda a invenção de violência e toda a guerra, toda a dor, foi a gente que inventou. Então a gente tem que ser responsável por isso. Mas a gente também faz parte, né, desse todo. E é quando a gente se coloca de fora, a gente começa a achar que vamos proteger nós aqui, nossa turma, e o resto é que se lasque. Quando a gente podia pensar como um todo. Tá todo mundo aqui, gente. Já falei, agora que o barco afundar, vai todo mundo junto. É complicado porque o veganismo é um movimento pelos direitos dos animais e aí todo mundo pensa os animais não humanos. E na verdade é todo mundo junto, exatamente. Tá tudo interligado. Não é que a gente tá valorizando mais as vacas ou as galinhas ou os porcos do que as mulheres, mas tá interligado. E é isso que a gente tá querendo fazer. É a mesma coisa achar que feminismo é querer que as mulheres sejam superiores aos homens. Quando a gente fala em veganismo, a gente não tá dizendo que os seres humanos que se ferrem, assim. É muito pelo contrário. É trazendo mais e mais seres, assim. Não tem nada de diminuir um ao invés do outro. Eu não acho a minha vida mais importante. Então traz todo mundo, entendeu? Não precisa fazer essa divisão. Os termos tem gente que não gosta de rótulo. Os termos tem que ter nome porque tem que ter nome. Tudo bem os rótulos, assim. O veganismo é pelos animais não humanos. O feminismo é pelas mulheres. Mas assim, se você é homem e tá achando que não tem nenhum movimento pra você, que ninguém tá olhando pra você, você tá sofrendo, cria o seu movimento, entendeu? Tenta explicar pras pessoas a sua visão, qual é o seu, o que você tá sofrendo, qual é a sua questão, e cria. Então cada movimento tem seu nome e cada luta é uma luta, e isso não quer dizer que elas não possam lutar juntas, mas tem rótulo sim, não adianta achar, uma coisa que a gente falou hoje, eu acho importante falar, essa questão de excluir, de feministas veganas acharem que feministas não veganas não são feministas, porque excluem as fêmeas de outras espécies. Não concordo, sabe? Eu queria muito que todas as feministas olhassem pra todas as fêmeas, assim como pra todos os seres. Mas isso não muda o feminismo delas, assim, sabe? O feminismo é o feminismo, é pelas mulheres, e o veganismo é pelos seres não humanos. Então, se todo mundo fosse feminista e vegano, eu acho que seria lindo, porque a gente abrangeria todo mundo. Mas eu não acho que elas perdem a carteirinha de feminista, não, entendeu? Eu só acho que elas estão lutando por uma coisa só, quando na verdade dá pra lutar por mais coisa. Aí já tem muita mulher morrendo, enquanto, mas juro por Deus que elas vão continuar morrendo. Não vai morrer uma mais, uma menos, se você lutar também pelos animais. Na verdade, e é legal falar isso da militância, como tem essa diferença, você não precisa ser um militante vegano pra ser vegano. Legal se você for, porque assim, a causa é muito urgente, muito nobre, precisa que a gente vá pra rua, mas se você simplesmente parar de comer, isso já é assim, puta ajuda que você vai estar dando. Você pode ser feminista, lutar, ativista, lutar a causa de raça, e isso e aquilo, social, eu sou de esquerda, parou de comer
defender animais e suas inscrições, você já tá contribuindo muito pra vida desses animais, assim. Quanto a ser ativista, ir pra rua, aí já é um outro passo que aí vai de você. Mas assim, você pode ter certeza que você não vai diminuir a sua luta por seres humanos se você passar a ser vegano. Você só vai acrescentar empatia e compaixão ainda. Eu tava conversando com uma amiga hoje mais cedo. Os movimentos sociais, individualmente, eles não dão conta de tudo. É por isso que tem vários movimentos sociais, sabe? São muitos recortes. São muitos recortes. As pessoas são múltiplas, não tem como todo mundo pensar igual. Então é importante ver essa diferença. E como que a gente pode se somar, né? Como que você pode deixar essa coisa ainda melhor? O título desse capítulo, realmente, estupro de animais ofende muita gente. Assim como você fala de holocausto animal. E faz sentido, historicamente, é um problema você associar uma coisa com a outra, porque a gente não tem como provar que os animais são exatamente iguais a gente, né? Mesma relação com a dor, com o sofrimento, com a vida. Quando a gente usa esses termos pra comparar, eu vou tentar tomar o máximo de cuidado agora pra não usar, porque não é um tipo de dor que eu sofri ou que eu posso dizer sobre ela. Eu entendo que essa comparação pode ofender, mas tem muitas similaridades no que a gente tá fazendo hoje com os animais. Óbvio que é outro contexto. Quando a gente fala em dor, sofrimento humano, a gente inclui aí não só dor física, como dor psicológica e social e contextos de que você é retirado. Então, escravidão, vamos falar aí de que aconteceu lá atrás e que até hoje a gente sofre as consequências disso na nossa sociedade. Talvez nos animais, a partir do momento que não existir mais esse aprisionamento, vamos falar assim, de animais, eles não, passados-se anos, vamos dizer que eles não vão. Muito provavelmente uma vaca não vai ser excluída, né? Porque, o passado ela foi... Nesse contexto, a gente tem que admitir que é completamente diferente, assim. Mas eu queria pedir pra quem se ofende, pra quem entenda que talvez não existam termos que a gente consiga explicar o que esses animais estão passando. E outra coisa é que é o desespero de quem é ativista, de quem tá na luta, de querer mostrar e querer dizer pra todo mundo, olha, é isso que os animais estão passando. E lembra quando seres humanos passaram e a gente ficou muito puto e hoje em dia a gente acha um absurdo? Os animais estão passando semelhante. Pra quem é vegano, eu queria pedir pra ter muito cuidado com os termos, porque realmente são dores diferentes, contextos diferentes. Usar a escravidão, usar o holocausto pra se referir ao que os animais estão passando hoje é muito, muito, muito perigoso. Pra quem critica e pra quem se sentiu ofendido, que entenda que a gente não sabe dizer uma forma pra explicar o horror que esses animais estão passando. A Carol coloca que é o veículo pra explicar a opressão do outro ser, de criar essa empatia. Tem gente que só vai entender se você falar dessa forma, né? A gente conversa muito sobre os tipos de veganismo e os tipos de ativismo vegano. E exatamente isso, tem gente que só vai entender dessa forma. Tava vendo um vídeo outro dia, um TED de uma mulher que trabalha com comunicação não violenta. E ela fala que a empatia não é nada se você não tiver compaixão junto. E o que é isso, senão o princípio do veganismo, né? E a empatia não é só você olhar pro outro e tratar ele como você gostaria de ser tratado, mas é você olhar pro outro e tratar ele como você acha que ele precisa ser tratado. Então você olhar pra necessidade do outro e não... Então assim, qual a necessidade daquele animal? É viver, cara. Não tem nada demais, sabe? É um pouco mais profundo do que só um jogo de palavras. A gente se prende muito, eu vejo muito em discussão na internet, principalmente, de várias mulheres feministas que acham um absurdo e falar sobre a imposição do veganismo no feminismo, que não tem nada a ver, que os animais não são mais importantes que as mulheres. E não, realmente, os animais não são. Ninguém tá falando que os animais são mais importantes que as mulheres. Deve ter uma galera que fala mesmo. Sempre tem uma galera que odeia gente, mas assim, no geral, mas não o que a gente tá falando pra entender. Existe vegano que quer que ser humano morra do mesmo jeito que tem mulher que quer que o homem morra. Exatamente. Mas isso não define o movimento. Eu acho que o movimento não quer comparar quem é mais importante ou quem merece mais. Quem sofre mais. Quem sofre mais. A questão é dizer que todo mundo merece, que todo mundo tenha chances e tenha liberdade. É só isso. Carol escreve isso muito bem, assim, que resumindo o referente ausente, né, do que é. O animal referente ausente no retalhamento das mulheres, quando você reparte o corpo das mulheres em partes consumíveis. E a mulher é o referente ausente na expressão de estupro de animais. Então você usa a mulher pra poder explicar o que os animais estão passando, por mais que não seja uma relação justa. Também não é justo você dizer que o corpo da mulher é um pedaço de um animal, né? E isso acontece pra qualquer tipo de opressão. É meio complexo, dá um nozinho na cabeça, assim, tem que ler várias vezes. Então, nessa questão do retalhamento, então a gente falou bem, eu lembrei de uma coisa, dessas comparações, assim, mulher e carne. Tem uns anúncios, assim, que às vezes pega um corpo de uma mulher e faz aquelas divisões, igual tem do corpo da vaca, que aqui é o bife, aqui é a capa do livro, né, em inglês. A capa do livro do americano. Verdade. Isso já foi muito usado, assim. Isso exemplifica bem o que rola nesse pensamento, que é o pensamento que a gente tá criticando
se referindo, assim, essa comparação. A gente, como mulher, se sente ofendida de estar sendo comparado a um animal, mas na verdade não é porque a gente acha o animal menos, mas é porque o jeito que o animal é visto é o pior que como a gente é. Então eu não quero ser comparada a uma vaca, já que a vaca é morta e consumida, entendeu? Não é uma relação em inferiorizar o animal, mas é a mesma maneira que o ser humano maravilhoso que tá vendo a mulher como um pedaço de carne, tá vendo o animal como, aí sim, um pedaço de carne. É exatamente isso. Toda vez que eu paro pra pensar, eu falo, gente, como é que pode sexualizar Um animal. tudo, um animal, junto com o corpo da mulher? Que tava comentando com a Thaís antes, que eu estudando pra esse capítulo, eu lembrei de um episódio há muito tempo atrás, de um reality show que chamava... Existe, será? Existe. Ah, tá, ainda existe. Claramente. America's Next Top Model, que eu assistia, daquelas passadas. Amo reality show. Não, amo. Eu gostava muito de reality show, eu não assisto mais não, mas eu gostava muito desse, e esse foi a primeira temporada que o modelo plus size ganhou, e eu achei o máximo. Mas eu lembro que tinha um episódio específico que elas tinham que tirar foto dentro de um frigorífico e vestidas com roupa de carne. Adoram essas coisas, né? O povo da moda. Eu pensei, gente, qual o propósito disso, sabe? Porque tem uma mulher sensualizando em cima de uma esteira do frigorífico, vestida com roupa de carne, não faz o menor sentido, com um monte de boi atrás. Mano, nojento o negócio. É a foto perfeita para um homem consumir, né? Depois ele bota lá na parede e pronto. É tudo que ele quer na vida. Põe a carne na churrasqueira, come a mulher. Come tudo. Comedor, gente. Esse homem é maravilhoso. Essas são as relações, a gente lembrou de quando a gente quer falar de algum tema social, é só você ir na publicidade. Nossa. Que você vai ter ali a escrotice exemplificada. Porque vamos combinar que a publicidade é um nojinho. Sempre que você quer recorrer a exemplo, você vai na publicidade. Então tem muito. A gente lembrou de vários casos em que comerciais desde cerveja ou coisas do tipo, que vão fazer essa comparação. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, manda pra gente. Sim. Eu acho que tá mudando, né? Acho que tem cada vez menos, assim. Então tem umas mulheres agora, né? Deu uma mudada, entenderam? Mas eu descobri que tem umas minas no meio, é por isso. Tem mulher agora. Tem as meninas do diretora de arte. Também, as meninas de ONG fazendo uma pressão, internet fazendo pressão. Isso é militância, isso é pressão. E a gente consegue mudar as coisas. Acho que acaba tendo um pensamento meio pessimista, de que tá tudo meio ruim, não adianta, a gente tenta e as coisas são assim e não tem... Tem jeito, sabe? Tem. Fazendo barulho, fazendo vizinha gritando aqui do lado. Falando e indo pra rua ou na internet, que seja, sabe? Não vamos deixar, se as coisas estão indo pra um lado que a gente não concorda, vamos se mexer, que eu acho que dá jeito, sabe? Vamos se unir, de pouquinho em pouquinho a gente consegue. Publicidade já tá, ainda tem muita coisa ruim, televisão também, cinema, vamos mudando nas músicas. Eu acho que é possível, a gente já vê agora os comerciais de cerveja sentiram que, gente, o que era aquilo, sabe? Até ontem o comercial de cerveja era pra homem e pra consumir a cerveja e a mulher. E hoje a gente já vê mulheres tomando cerveja. Tá tendo um movimento muito grande, tá rolando, né? Agora que tá rolando em Hollywood aí, em todos os eventos de galas, atrizes se manifestando. Eu tô esperando aí as brasileiras fazerem a mesma coisa. Tá rolando. Tá tímida ainda, mas tá tímida ainda de falar rolando. sobre isso, de falar sobre a violência que elas sofrem, como que elas são tratadas como animais quando elas estão em trabalho. Então... Ai, não vamos nem entrar no assunto. Não, porque é muito mais longo. Em 7 de filmagem, senão... Pra quem não sabe, eu já falei isso, né? Trabalho em televisão, já trabalhei em cinema. A gente pode falar também um episódio inteiro sobre como animais são tratados em set de filmagem, mas talvez eu perca meu emprego. Então, não sei se eu... Não tem problema, eu vou contar pra vocês qualquer dia. Podemos falar sobre isso, né? Animais no entretenimento. É verdade. Umas dicas Depois legais aí, que não é só a questão da violência no consumo. A gente usa animal, gente, pra tudo. A gente viu um animal dando sopa, a gente tá lá querendo usar pro nosso... Viu, que pele bonita? Vou tirar dele e vou usar em mim. Qualquer coisa a gente quer usar. Pra gente passar a questionar tudo, assim, tudo que envolve animal. O filme que tem animal, o turismo que você faz. A gente falou de estupro, né, do termo. A gente falou um pouco quando a gente fala que a vaca é estuprada. Não é o melhor Será que termo. todo mundo conhece? Será esse termo? Por que a gente fala isso? Eu acho que a gente pode contextualizar, né? Vai que tem gente que nunca ouviu. Que na verdade, a vaca leiteira, pra dar o leite, ela tem que estar grávida ou tem que estar amamentando. Como, né? Qualquer fêmea. Como qualquer fêmea, exatamente. Como as Tipo mulheres. Nós. Também tem que estar grávida Tem ou que estar estar grávida pra amamentando. ter leite. E
aí tem uma relação muito complicada. Isso varia de fazenda para fazenda, produção para produção, país para país. Tem países que várias coisas são proibidas, outros não. Aqui no Brasil meio que vale tudo, igual nos Estados Unidos, porque o que importa é o dinheiro que tá comandando. Fazendo ao máximo, menos tempo, menos dinheiro, tá valendo. Então você mantém as vacas presas, insemina elas artificialmente ou coloca um boi pra engravidar ela. Igual alguém assistiu, pode falar? Dá spoiler? Que já tem essa cena, mas no final, depois que ela já tá confinada, ela é tipo a super porca e eles colocam um macho pra engravidar e eles retratam isso como um estupro mesmo, né? Então é óbvio, a gente não tá comparando nem falando que a vaca sofre a mesma violência física e psicológica que uma mulher sofre. Mas como chamar esse ato, não né? Tem consentimento. Violação que não tem consentimento. Ela não sabe o que tá acontecendo, ela não necessariamente quer engravidar. Normalmente eles engravidam ela logo na primeira menstruação, que não é saudável pra vaca. Tem toda a relação com o bezerro, né? Com o bebê, com o quanto de tempo que eles permitem ele ficar, se eles colocam um boneco pra vaca achar que o bebê tá lá pra dar mais leite. O tempo de gestação, pra quem não sabe, o tempo de gestação da vaca é o mesmo dos humanos, é 9 meses, então é uma coisa muito próxima da gente. Uma vaca, ela engravida 2 vezes por ano. Então você pensa em toda essa logística de como que elas são tratadas e quantas vezes seriam feitas essas inseminações ou essa violência, inseminação, né? Pra quem não viu o vídeo, não é nada tranquilinho. Não é igual de mulher, gente. Não é tranquilinho, não tem nada disso. É um ser humano com o braço inteiro na vaca. Então, se a gente não vai chamar de estupro, que a gente entende a questão do estupro das mulheres, assim, como uma coisa muito grave, muito séria, muito tensa, a gente precisa criar um termo pra dizer, porque é muita violência. É muita violência e é desnecessária, né? E é causada pela gente. É o termo que a gente consegue usar, porque a vaca não tem escolha, a vaca tá sendo violada no seu corpo, no seu íntimo, assim, show de horrores. Assim. E pra quem não sabe, a vaca, depois que ela para de dar leite, pra vocês terem noção, eu pesquisei muito sobre isso, porque, por curiosidade, gente, esse tipo de informação não é privilegiado de quem tem contatos nas indústrias nem nada, não. Se entrar em qualquer site de pecuária, você vai achar essas informações. Tempo de vida da vaca, quantas gestações por ano, tempo de vida dos filhotes, o que acontece com os filhotes, tempo de vida total se ela vive uma vida natural, se ela vive confinada, tempo que ela vive em confinamento, tempo que ela vive solta, tudo isso tá muito fácil na internet. As vacas leiteiras, elas não são só vacas leiteiras que ficam lá bonitinhas dando leite e elas um dia morrem porque cansaram de dar leite. Elas viram hambúrguer depois. É isso basicamente que acontece, porque elas já são vistas como carnes mais velhas, não animais mais velhos, mas carnes que não são de uma qualidade tão boa, acabam virando uma carne de segunda mesmo, uma carne processada, para que todo mundo possa ingerir e a indústria tenha menos prejuízo. Agora, falando no lado namastê espiritual, você tá comendo um bagulho de muito sofrimento. Eu não consigo nem pensar nessas coisas. Que eu falo, gente, uma vaca que sofreu a vida inteira, inseminação atrás de inseminação, roubo de filhote atrás de roubo de filhote. Nossa, é uma energia que, assim, pra quem acredita nisso, né? Até pra quem não acredita em energia, karma, assim, quem acredita no... O corpo responde, né, o corpo gente? responde. Aquele corpo tem todo cheio de dor. Aquele corpo com as tetas toda ferida, cheia de mastite, de sangue. E fora assim, se o bicho tá lá e tá sofrendo, ele tá tomando remédio, né? Porque ela precisa estar lá, ela precisa estar de pé. Então, antibiótico, é o caramba, sei lá em que condição que vive. Aquilo tudo tá indo pro tecido. Você acha que vai pra onde aquilo? Tá no tecido. Aquilo tá nela, tá na carne. E depois de uma vida inteira disso, aquilo ali vira o hambúrguer que você bota no seu pão e você come. O que você tá comendo? Isso aqui agora fazendo esse parênteses pensando egoístamente no que você tá botando no seu corpo. Porque assim, você não consegue pensar que a gente não deveria fazer isso porque a vaca tá passando por tudo isso, que o bezerro tá passando por tudo isso. Pensa no que você tá ingerindo. Sim, sem contar na produção de leite, o que é vendido no mercado, nem leite mais é direito, né? Porque a produção é tão intensa e a frequência com que elas ficam grávidas e ficam naquele estado e machucadas, porque machuca, porque não é uma pessoa que chega lá todo dia de manhã e tira leite uma vez por dia, coloca no balde, que você tinha na sua cabeça. Não, é um monte de máquina sugando, assim, que fica sugando. Você sabe que o seu leite, ele é rosa, né?
não é branco. Porque machuca, sai pus, sai sangue. Nos Estados Unidos é permitido ter 1% do leite, pode ser pus. Aqui no Brasil é 2%. Aqui vale tudo. Aqui vale tudo. Cara. Agora, pro leite ser gostosinho, tanto tem que misturar também. Nossa, porque muito. você imagina um leite cheio dessas coisas que a gente tá falando. O leite sai que tem que rosa, tratar. Tanto de química também que tem que ir ali pra aquilo virar comestível, pra passar em qualquer teste dizendo que isso sim pode ser comercializado. Se você tá cagando pra vida da vaca, pensa um pouco na sua. Da sua, porque ela não deve estar Porque muito não boa. tá legal, não tá legal não. Não tem como tá legal. Falamos de segundo capítulo, tem muito mais pra falar. A gente começou aqui nessa parte bonita, de referente ao ausente, triste, porém muito reveladora. E aí a gente entra depois em violência, que, nossa, já falamos, né? Tem Já mais falando, violência? mas agora tem. Mas Tem. agora é diretamente, especificamente com as mulheres, né? Violência contra as mulheres. Então é a segunda parte do capítulo, a gente decidiu dividir em 2, porque esse capítulo tem pano pra manga, assim, pra uns 50 episódios. A gente achou importante detalhar bastante. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, conta pra gente o que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir, se tá claro, se tá rápido, se tá devagar, se tá legal. O que vocês acham desse capítulo? Fico muito curiosa de saber o que vocês pensam, então, sobre essa questão dos termos que a gente falou. De falar de estupro, de falar de escravidão. Principalmente se você se sentir diretamente ofendido. Se você é uma pessoa negra, me fala o que você acha sobre esse termo escravidão. Se você é mulher, falar sobre estupro. Vamos conversando pra gente chegar num lugar mais seguro e legal pra todo mundo. Lembrando que a gente precisa atingir as pessoas. A gente precisa que as pessoas entendam o que tá acontecendo com os animais. E a gente precisa, uma coisa que eu bato muito na tecla, é de que a gente precisa se somar. Então as lutas, elas podem ter suas divergências, assim como dentro do movimento vegano, dentro do movimento feminista a gente vê muitas vertentes, né? A gente tem que de alguma forma se somar para um denominador maior, que é o bem-estar de todo mundo, né? Então valeu, obrigada por estarem conosco até aqui. Nossa, falei bonito, conosco. Com a gente. E até o próximo. Beijo. Até.